Bora, Fel, se liga nesse corte que eu separei da ESPN das notícias do Coringão nessa segunda-feira. O elenco que se representou para mais uma semana de treinos para se preparar para a estreia do Paulistão quinta-feira contra o Red Bull Bragantino fora de casa. E também tem o interesse do Corinthians no zagueiro Gabriel Paulista do Besiktas da Turquia, ele que já atua no Atlético de Madrid, Valência e Arsenal. Surgem rumores aí que o Coringão poderia fazer uma investida nesse zagueiro. E logo na sequência o pessoal da Opinião Placar com Quesada, todos aí comentando sobre essa temporada do Corinthians aí que começou meio que turbulenta, com os empresários querendo causar no timão, hein? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo do Coringão. Já deixando aqui os créditos da ESPN e Placar TV. Sem mais enrolações, bora pro vídeo. Já fala também com o Vlad, que traz as informações do lado do Corinthians, que segue a sua preparação também. Tem novidade? Tem torcida aí na porta, como sempre, né, Vlad? Exatamente, Mari. Um beijo para você, um abraço para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Muitos torcedores aqui na porta do CT Joaquim Gravo, o pessoal esperando a reapresentação do Corinthians. Os jogadores ontem à tarde tiveram uma folga, né? Estavam treinando em 2 períodos, inclusive dormindo aqui nos alojamentos do CT Joaquim Gravo. E eles se reapresentam nesta segunda-feira, visando já a preparação para a estreia do Campeonato Paulista. Para essa estreia contra o Red Bull Bragantino, o Corinthians não terá 2 jogadores. O Breno Bidon, que está servindo a seleção brasileira Sub-20 no Sul-Americano, lá na Venezuela, e também o Rodrigo Garro, que tem uma tendinite no joelho. Por isso mesmo, o Ramon Dias, até em relação à preparação para fazer uma boa pré-temporada, deve utilizar muitos jogadores reservas e também alguns garotos da base, ou que estavam sendo menos utilizados. Um deles que vai ganhar bastante espaço é o João Pedro, zagueiro de 21 anos, que estava emprestado na última temporada ao Ceará, jogador que é considerado uma joia do Corinthians, tem uma multa rescisória de 635 milhões de reais, foi campeão da Copa São Paulo e agora busca mais espaço no timão. Vamos ouvir ele falando a respeito dessa volta ao Corinthians. Então, eu estou muito tranquilo, um pouco ansioso, mas também muito tranquilo, sabendo do que eu vivi no Ceará, da experiência que eu consegui ter. E venho muito tranquilo e querendo mostrar, com muita vontade de vencer na vida, de mostrar meu potencial. E se Deus quiser, eu vou poder corresponder com as expectativas. É uma oportunidade para mim, caso eu venha jogar, e também é um sonho, né? Poder jogar a Libertadores e ainda mais poder conquistar ela. É isso, o Corinthians que treina em relação ao jogo da estreia contra o Red Bull Bragantino e precisa resolver alguns problemas. 4 jogadores com a situação que ainda não estavam regularizados no BID. Então a gente vai falar a respeito dos 4 jogadores, o goleiro Hugo Souza, o zagueiro Kaká e também o Ângelo Romero, que são jogadores que assinaram novos contratos agora no começo do ano. A gente apurou com a diretoria do Corinthians que eles devem ser regularizados. O Corinthians tem até hoje para conseguir regularizar esses jogadores para eles poderem estrearem na quinta-feira, se não só na segunda rodada. Já o caso do Maicon, que é outro jogador que também assinou um novo contrato de empréstimo do Shakhtar Donetsk por uma temporada, é um pouco diferente. Ainda tem algumas questões burocráticas, então provavelmente o Maicon será desfalque para o jogo contra o Red Bull Bragantino. Mas por enquanto, Mari, nenhuma contratação, Corinthians apostando na fórmula caseira, justamente porque teve um final de temporada muito bom. Volto com vocês. Perfeito, Vlad. E a gente conversou até na sexta-feira, né? Ontem que a gente estava montando, Silas, um ranking ali de acordo com o movimento do mercado, se o time anima, se ele tá na mesma ou se ele preocupa. E o Corinthians, ele fica num tá na mesma, mas anima, porque como ele termina, dá uma certa segurança para a próxima temporada. Procurar um zagueiro, procurar a contratação do Gabriel Paulista ou reforçar em algum setor, vocês ainda veem como uma necessidade para o Corinthians? Olha, Maria, eu acho assim, eu posso falar do Atlético rapidinho? Claro. Só me estranhou a saída do Batalha. Ah, sim. Porque o Batalha foi muito bem e talvez, assim, deva ter sido até alguma coisa particular ele querer voltar para Argentina. O Boca Juniors tem um nome gigantesco, obviamente, mas o Batalha, estranhei nenhum clube brasileiro tentar manter esse jogador aqui, porque ele foi muito bem aqui. E com relação ao Corinthians, Maria, eu concordo, eu acho que 2, 3 contratações pontuais e fecha ali o início do ano, pelo menos, porque terminou muito bem. E eu torço também, quero te ouvir sobre a contratação de um possível zagueiro, mas também pelo Maicon, né? Porque é um jogador de qualidade, identificado, mas que sofre muito com lesões. E a gente falava sobre respostas que às vezes, ou elenco, né? Que já tá dentro do elenco, só não tem condição de seguir, né? Vai acontecer isso com o Flamengo também, alguns jogadores lesionados, né? Que vão ter esse retorno
no primeiro semestre de 2025, o Maicon é um cara assim, porque são 2 anos, se eu não estou enganado, ele teve lesão séria, acabou perdendo basicamente a temporada toda, e é um cara que sente aquela necessidade de jogar aqui e jogar no time dele, né? No Corinthians, volante ali, canhoto, enfim. O Maicon, a gente não precisa falar tanto das qualidades dele, a gente torce para que ele tenha sequência, porque quando ele tem um pouquinho de sequência em campo, ele consegue mostrar a qualidade dele. E em relação ao Gabriel Paulista, né, que estava ali na nossa tarja ali embaixo, eu vejo mais necessidade do Corinthians, por exemplo, de um lateral direito. Assim, após a saída do Fagner, um lateral direito para revezar ali com o Mateuzinho e tudo mais, nem tanto de zagueiro assim. Mas se, de repente, uma oportunidade de mercado, fui até olhar os números dele, estava jogando lá no Besiktas, estava jogando regularmente, só que se machucou no jogo contra o Maccabi Tel Aviv, se eu não estou enganado, se machucou aí, desde então não foi mais utilizado por conta dessa lesão. Um jogador experiente, vivido lá, tanto na La Liga quanto na Premier League. Então, obviamente, chegaria para agregar o Corinthians. Mas eu não vejo tanta necessidade assim. Acho que seria melhor atacar em outras frentes. Ô Silas, em termos de animação, quanto que o Corinthians para 2025 te anima? Por como terminou e por, pelo menos nesse início de ano, tá tudo mais quieto, né? Eu diria que inicia já, Mari, com 70%, 80% ali, sim. Porque a gente vai passar pelo Memphis Depay, a gente vai passar pelo Garro, que são os caras que... A gente passa pelo Ramalho, a gente passa pelo Carrillo, ou seja, um time que se armou, se protegeu, mesmo com essas saídas, o Fagner saiu e tal, mas o time está muito, muito forte. Até quem não estava bem, passou a jogar bem. E Corinthians, o que aconteceu nesse final de semana? Salve o Corinthians. Salve o Corinthians. Salve o Corinthians. O Corinthians vive naquele multiverso, né? A gente não sabe o que é o Corinthians, né? O Corinthians totalmente confuso. Voltou-se a falar em impeachment. O Corinthians tinha conseguido na justiça aí uma liminar que permitia que todo o dinheiro que entre seja usado para pagar as coisas urgentes, né? Salário de jogador, de funcionário e tal. Aí o André Cury conseguiu rebater isso. E há uma dívida, né, do André Cury, do Corinthians com o André Cury. Então, esse dinheiro já começa a ficar comprometido, né? Tem a questão de acertar os salários nesse início de temporada. Normalmente demora um pouquinho, porque os RHs estão fechados das empresas, né? Vamos mudar aí uns 2, 3 dias, tal, né? Mas são todas informações que não são legais, né? E o tal do Marcelinho lá, que eu sempre esqueço o sobrenome, que era o braço direito do Augusto, está sendo afastado da condição de fiel escudeiro dele dentro do clube. E aí tem a ver com a coisa da vai de bet, que é um negócio muito mal explicado até aqui, que não se chegou a uma conclusão, apesar de quase um ano de investigação, né? Policial, né? Um assunto policial, mas algo moroso, que não se consegue descobrir de fato quem é que montou aquela empresa fantasma em nome daquela moça lá em Peruíbe. Ninguém realmente é uma coisa muito nebulosa que continua acompanhando a história do Corinthians. E o Augusto sabe que esse vai ser um ano difícil para ele. Eu não tô falando do time, tá, corintiano? Eu tô falando do entorno ali. Político. Do ambiente político. Ele sabe que até o final da temporada ele vai ouvir a palavra impeachment. E vão ficar enchendo o saco dele. Vão encher o saco dele. Isso tá escrito nas estrelas. Até o final do mandato dele, né? Até o final do mandato. Tô falando até o final do ano, mas de repente aí no próximo mês, de repente os caras tomam a decisão de impeachá-lo, né? Sim. E aí vai depois do conselho, vai pro sócio do clube para definir se realmente ele fica ou não no Corinthians. É muito difícil você fazer uma gestão pensando em pagar dívida, em acertar dinheiro com o empresário, fornecedor, dívida estadual, ISS e tal, com gente dentro do clube querendo tirar o presidente. É, né? Muita distração, né? É muita. Já tem, enfim. E aí, paralelamente a isso, a tentativa de trazer um grande reforço ainda para esse primeiro semestre. Pogba ainda é nome ou... Não avançou nada. A coisa é o seguinte, Pogba tá aí. Estamos esperando você falar sim ou não. Só que o Pogba já pode treinar, inclusive. Desde ontem ele está liberado para voltar a treinar. Ele pode treinar oficialmente em qualquer clube, sem que esse clube sofra alguma pena. Para quem não sabe, ele estava suspenso por doping, né? Por doping, sim. Aí com a camisa do... Eu não gostei dessa camisa do Manchester, não, Tá com um contrato rescindido com a Juventus desde o ano passado, final do ano passado. Só que ele só volta a jogar em março desse ano. Então, ele, por exemplo, não está com pressa nenhuma. Ele pode ficar numa situação... Como um jogador livre, ele pode acertar em qualquer momento, não precisa de janela. Até fora da janela. Eu tenho a impressão que o Corinthians fez a janela de janeiro
ano passado. Em agosto, setembro, quando fez todas as contratações que tiraram o time do rebaixamento. Fez um novo time. Mas ainda olha atentamente o mercado para um lateral esquerdo, não se descarta a possibilidade de chegar ainda um zagueiro e até um lateral pela direita. Porque do meio para frente, se não perder ninguém, e há um risco de perder ainda, porque a janela europeia só vai fechar no dia 2 de fevereiro, né? 2 ou 3 de fevereiro, né, Gui? Então, de repente, pode no dia 29 aparecer algum maluco inglês aí oferecendo... Levar o Yuri, por exemplo. Ou um Bidon, né? Bidon. Gozado, o Barcelona quer o Bidon, né? A informação é que o Barcelona quer o Bidon e o Bayern de Munique também tá de olho no Bidon. O Bidon se encaixaria nos dois times de uma forma incrível. No Bayern e no Barcelona. Ontem eu tava fazendo o jogo, aí eu não falei isso na transmissão, mas eu falei, pô, o Bidon na vaga do Caçador ao lado do Pedro e do Gavi, cara, seria um negócio... Ele tem a cara do Barcelona, sem exagero nenhum, estilo, tá sabe? super valorizado. É jovem ainda, já rodado, né? O Barcelona tá dando espaço pra essa molecada, sem precisar fazer muita pressão pra jogar. Se fosse pro Barcelona, não quero tirar o Bidon do Corinthians, não. Espero que ele fique uns 2, 3 anos. Não vai conseguir. Mas é um movimento de mercado. E aí o Corinthians tem aquilo que o Palmeiras consegue. O Palmeiras bate no peito e fala, vocês querem 20 pelo Vitor Reis? Não. Menos de 40 nem conversamos. O Corinthians não tem essa história. Se aparecer com 15 milhões, você leva qualquer jogador do Corinthians. Isso é uma má gestão administrativa. Má gestão porque tá no desespero, precisa fazer dinheiro. Quando ele estivesse com dinheiro, eu falo assim, amigão, é o seguinte, passa aqui amanhã, depois a gente conversa. Esse é um problema muito sério. O Garro tá fora da estreia, porque tá tratando de alguma coisa no joelho, mas não estaria de qualquer maneira, né? Por causa do episódio lá do envolvimento do acidente que matou o rapaz lá na Argentina. Havia uma decisão já para que ele não jogasse as 3, 4 primeiras rodadas do Campeonato Paulista, então o Garro não enfrenta o Bragantino na quinta-feira na estreia do Corinthians no Campeonato... Quem é que assumiu o Bragantino mesmo? Fernando Seabra. Fernando Seabra. Estava no Cruzeiro. Nós fizemos uma brincadeirinha aqui, separamos, escolhemos quatro times brasileiros para essa temporada de 2025. Que possivelmente serão protagonistas. Né? Aí, ô Quessadinha, você de novo. Aí entra o Quessadinha, eu meti o Alex Santana, porque sugeriram o Raniel e eu sou Não, Alex Santana, gente, pelo amor de Deus. Esse é um Corinthians que a gente vai ver aqui também nos próximos meses. Hugo, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Alex Santana, Bidon, Carrídio e Garro, lá na frente, Roberto e Memphis. Esse dos 4 que a gente vai apresentar aí é o único que a gente sabe que é esse mesmo, por enquanto, porque não tem mais nenhum reforço chegando, né? Obviamente, quando o Pogba, se é que o Pogba virar, se vier... Quem sai, né? Aí ó, eu tiraria o Alex Santana. Eu faria Pogba, aí eu mudaria um pouquinho. Eu colocaria Bidon e Pogba, um fica, outro sai. Carrídio e Garro, e aí na frente o Memphis e o Yuri Alberto. É um bom time. Também é um bom time. Agora, se puder melhorar as duas laterais e trazer mais um outro zagueiro aí eu diria que esse time fica perfeito para encarar uma temporada com possibilidade de ganhar títulos. Esse é um Corinthians base. E ainda tem Romero, que é um bom cara para compor. Você tem o Thales Magno, que é um cara muito bom para compor. Eventualmente um Coronado, né? Exatamente. Tem elenco. E agora, para finalizar o vídeo, além de Rodrigo Garro, o Corinthians pode não ter Hugo Souza na estreia do Campeonato Paulista. O goleiro que é considerado os principais jogadores do timão. Ainda sem reforços anunciados para a temporada de 2025, o Corinthians se prepara para a estreia no Paulistão contra o Red Bull Bragantino na próxima quinta-feira, às 19h30, horário de Brasília. Timão que estreia fora de casa. No início dessa temporada, aí o Ramon Dias, pensando em ter mais opções ofensivas para o Corinthians, o treinador pediu à diretoria a reintegração do atacante Giovani. Giovani que está meio uma indefinição com a sua renovação do Corinthians. Ele tem contrato até o meio do ano com o Timão. Meio a isso, para o confronto nos próximos jogos, o Timão também não terá o Rodrigo Garro, que está com probleminha no joelho e também está muito bem psicologicamente, porém acabou vindo à tona. Outro jogador é considerado um dos destaques do Corinthians, pode não estar na estreia do Timão. Trata-se do goleiro Hugo Souza aí. Acontece que o Corinthians tem até a próxima terça-feira para registrar um novo contrato do jogador, que agora pertence ao Corinthians em definitivo. Ele que foi comprado junto ao Flamengo em novembro, porém a diretoria ainda não registrou seu novo contrato. Na Federação Paulista aí, o goleiro nem consta como jogador do Corinthians ainda, hein? Que amadorismo, hein, Augusto Melo. Porém, o clube tem ciência desse prazo apertado para contar com o jogador na estreia do Paulistão. No entanto, estaria tranquilo e confia que ele será registrado hoje, nessa segunda-feira. Até porque o boletim da CBF não funciona aos finais de semana. Na verdade, só funciona pro Flamengo quando convém, né? Além do goleiro, outros atletas também estão sem registro, visto que acertaram a prorrogação de contrato ou renovaram, como é no caso aí do Kaká, Maicon e Ângelo Romero. E também o André Carrilho, que está nessa mesma situação. Então é isso, Fel. Deixa seu
seu like, comenta aí o que você acha dessa situação do Corinthians não ter registrado esses jogadores ainda. Comenta aí, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.